Né, irmãos? Todo domingo funciona direitinho o Videira News, aí vem esse tanto de gente no culto de ceia, culto especial, aí dá tudo errado. Amém? Mas isso é igual festa de família, você já viu? No dia a dia da sua casa, quando você almoça, só você e o pessoal da sua casa mesmo, dá tudo certo, nada derruba, tudo funciona, a comida chega no horário, né? O suco está ali adoçado do jeito certo, aí você chama visita, o pessoal, para um almoço especial na sua casa, aí as coisas se quebram, a comida atrasa, o suco fica com muita água, aí acontece um monte de problema, já viu isso? Alguém já passou por isso? Pois é, então esse é o sinal que nós estamos em família. Alguém pode dizer amém? É assim mesmo, na sua casa, na nossa casa e aqui é a nossa casa. Amém, irmãos? Então é muito bom rever alguns irmãos, especialmente a Rosângela aqui, aleluia. Amém? Está ali a Rebeca e o Sidney também, aleluia. Sidney é uma grande bênção também, que bênção. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tá os irmãos ali também, isso, glória a Deus. Que bom, o senhor voltou, né? Deixa eu ver quem mais aqui, se de repente que eu não estou lembrando. Bem, enfim. Irmãos, só lembrando algumas informações, os irmãos devem saber, nós criamos um grupo, na verdade a gente ampliou um grupo do WhatsApp, caso você queira participar, né, eu recomendo que você participe, apenas para você estar ciente dos avisos da igreja também, que é um grupo de irmãos da Videira Recife. Né? Você pode silenciar o grupo e tal, você pode fazer um monte de coisa para, de repente, não te atormentar, porque às vezes você participa de tantos grupos do WhatsApp, hoje a vida é grupo do WhatsApp, né? E aí tudo vai para o WhatsApp, é uma coisa impressionante. Mas, enfim, mas é um recurso, amém? Então, eu acabei de mandar agora há pouco, né, para esse grupo de irmãos da Videira, e para você entrar nesse grupo é muito simples, né? Depois eu estava até pensando em a gente colocar um QR Code no informativo, né, para poder já dar o acesso, mas você pode pedir para qualquer pastor, né, da nossa igreja, ou obreiro, que você vai entrar nesse grupo, amém? Ou se não, cadê os pastores aqui que são administradores? Thales, manda o convite do grupo dentro do grupo, para os irmãos do grupo chamarem outras pessoas para o grupo, entendeu? Tem aí já? Já tem? No informativo? Os irmãos são rápidos, aleluia, né? Então, olha só, irmãos, no informativo, aí no verso, tem um QR Code, basta você apontar aí a câmera do seu celular, que você vai entrar nesse grupo, amém? Então, é um grupo apenas para informações, e eu acabei de colocar lá nesse grupo uma imagem, né, que tem um resumo, né, do jejum, sobre como você deve fazer o seu jejum. Então, não vou falar para você sobre o jejum por causa do nosso tempo aqui, amém? Mas tem uma outra coisa também muito importante, né? Eu quero só lembrar você da nossa rotina, né? Quando nós jejuamos, né, nós não vamos fazer nada novo, né, diferente do que costumamos fazer, vamos fazer a mesma coisa, né? Como o pastor Thales disse aqui agora há pouco, nós teremos culto todos os dias, né? Na verdade é um culto todo dia, né? Então é um período de campanha, a gente está aqui empenhado em oração, e jejum é oração intensificada, amém? Então, se você quer uma definição de jejum, é isso, jejum é oração intensificada, né? O jejum da Bíblia, né? Porque às vezes você está informado aí sobre jejum para algum propósito aí de você, de repente, até querer emagrecer, ou coisa do tipo assim, mas o jejum espiritual bíblico é oração intensificada, amém? Então, e por isso nós vamos continuar com a oração de manhã, conforme a escala, né? Segunda-feira, Pastor Rafael, oração online. Se você quiser participar, não sendo da rede Pastor Rafael, pode participar também, especialmente nesses dias, amém? Não fica restrito aí a sua rede, não, vou participar só quando for o pastor da minha rede, não, todos os irmãos podem participar todos os dias, isso sempre, e especialmente agora no jejum, quero te dizer. Então, segunda-feira é o pastor Rafael, né? Aí na terça é o Marcos, então na segunda-feira o pastor Rafael, na terça é o Marcos, aí na quarta é o pastor Adriano, né, e o obreiro Júlio também, e na quinta-feira é o pastor Thales, e na sexta-feira o obreiro Igor Novaes. Isso é oração online, 6 horas da manhã, está mantida, tá bom? Agora, à noite, às 19h30, como sempre fazemos, de segunda a sábado, amém? Então, de segunda a sábado. E veja, aí a escala funciona da mesma maneira, né? Então, na segunda-feira, o pessoal da rede do pastor Rafael, que vai estar responsável por esse culto de jejum,
Então, você que faz parte das células, né, que o pastor Rafael acompanha, né, se tem um dia que você tem que priorizar para estar aqui, é na segunda-feira. Você da rede do pastor Rafael. Pastor, eu quero estar todos os 21 dias. É claro que você é bem-vindo, amém? Pode vir em todos, eu estarei em todos, amém? E os pastores também, por um acaso, né, eles insistiram em querer estar em todos também. Né? Eu até pensei em falar, não precisa, mas eu falo, não, eu faço questão, eles estarão também em todos os dias do jejum aqui. É impressionante, os pastores amam essa obra, amém? Então, olha só, terça-feira, mas é verdade essa parte mesmo, né? Mas que eles insistiram, essa parte não é verdade, não. Essa parte de insistir é comigo, eu que insisto, né? Mas na terça-feira, né, os irmãos da rede do obreiro Marcos André. Então, se você quer vir aqui, pelo menos, porque veja, irmãos, você que faz parte das nossas células, você tem que vir para orar conosco aqui no prédio da igreja, pelo menos uma vez na semana, amém? Pelo menos uma vez na semana, claro que sem contar o domingo, né? Então, domingo você tem que estar aqui, com certeza. Então, o pessoal da rede do Marcos André, na terça-feira, né, o pessoal da rede do Obreiro Júlio, na quarta-feira, e no sábado vai estar o pastor Adriano, amém? Então, na reunião do sábado à noite, o pastor Adriano, você que está sendo acompanhado, né, as células que fazem parte do discipulado do pastor Adriano, você virá para cá no sábado, mas pode vir na quarta também, pode vir na segunda, pode vir na terça, e na quinta-feira o pastor Thales, amém? E na sexta-feira o obreiro Igor Novaes, amém? Então, é a mesma escala, com a única diferença que, como a gente tem reunião no sábado também de oração, que a gente está orando mais, amém, irmãos? É jejum, aí no caso do sábado, é o pessoal do pastor Adriano, amém? Do discipulado dele, e na quarta-feira fica mantido o Júlio. Os irmãos estão me entendendo, amém? Ótimo. Irmãos, eu acredito que todos receberam a ficha, né? Alguém não recebeu a ficha do jejum? Algumas pessoas não receberam, todos receberam? Ali, ó, a Mauri não recebeu, tem alguém que não recebeu. Pega aqui, pastor Thales, corre aí, você que é jovem, né? Se bem que você não é tão jovem assim, viu, irmãos? Pastor Thales não é uma pessoa assim alta, né? Mas o pastor Thales, irmãos, ele já está chegando no cume da montanha já, né? É porque dizem que o 40 é o topo, depois é só ladeira abaixo, né? Ele está quase nos 40 já, não está? O pastor Adriano passou já. Eu, então, nem se fala. Mas, amém. Ontem eu encontrei um irmão, fazia tempo que eu não encontrava. Nós tivemos uma conferência, né, do pastor Domingos, uma igreja associada a nós, aqui do Recife. Foi uma grande bênção. Tivemos ordenação de um pastor lá, apresentação de obreiros. E tinha um irmão que eu não encontrava há muito tempo. Aí ele falou que eu estava novo, jovem. Eu me senti tão bem, eu devia ter filmado esse momento. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu não encontrava esse irmão, não sei quantos anos, né? Mas você está mais jovem. Eu falei, aleluia. Só pode ser a graça do Senhor. Amém? Os irmãos creem nessa graça? É sobre a sua vida. Na verdade, eu quero até falar algo sobre isso, né? Deixa eu ver uma última coisa. Sim, irmãos. Logo depois do culto, tá bom? Nós vamos ter um segundo momento, amém? Que é o batismo, né? Eu sei que algumas pessoas, né, vão embora por causa do almoço, coisa do tipo. Fique à vontade, tá bom? Não se constranja, né? Se você precisa partir e não se planejou para ficar no batismo, né? Mas é claro que os batizandos, aqueles que foram convidados, familiares, os pastores também, né, estarão todos presentes nesse momento de batismo. E nós vamos fazer mais batismos, amém, irmãos? Nós chegamos a uma conclusão na verdade, todo evento evangelístico que nós fizermos, 1 ou 2 semanas no máximo, a gente vai ter um batismo, tá bom? Então, isso significa que a gente vai fazer um número maior de batismos, mas batismos um pouco menores, né? Porque a gente, às vezes, esperava um pouco mais para juntar mais gente, mas agora nós vamos fazer batismos com maior frequência, né, com um número menor, né, para a gente não perder esse ritmo aí. Assim que a pessoa tiver um encontro com Deus, já é batizado logo em seguida, amém, para manter esse fluxo aí da fé, da vida, do poder de Deus, dessa experiência nova que a pessoa teve, amém. Isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Então nós vamos ter um batismo hoje, né, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E o último aviso, irmãos, que saiu, que acabou que a gente tinha feito um outro vídeo do Videira News. O problema não foi só o áudio, né, mas teve um outro vídeo que complementava a informação, que é muito importante, que é o seguinte: a partir da quarta-feira, após o jejum, tá bom? Depois do jejum, o jejum termina que dia? A quarta-feira depois do jejum seria que dia, na verdade, hein?
Jejum termina dia 22, então, a quarta-feira, depois do dia 22, que dia que dá? 25, né? Ótimo. Então, na quarta-feira do dia 25 de outubro, a partir da quarta-feira do dia 25 de outubro, nós vamos voltar com os cultos de quarta. Amém? Então, nós vamos voltar, né, com os cultos da quarta-feira. Amém? E nós vamos começar, na verdade, na quarta-feira, sempre um estudo de um livro da Palavra de Deus. Então, nós vamos fazer um culto voltado para a gente seguir a sequência de um livro, porque é importante, né, que você entenda, né, a ordem que a própria Palavra de Deus foi escrita, né, porque os capítulos estão aonde estão, né, a sequência da informação de cada livro tem uma razão. Amém? Então, é importante que a gente faça esse tipo de estudo também. E nós vamos começar com o livro de Apocalipse. Amém? Então, a partir do dia 25 de outubro, né, você é convidado para estar aqui, né, às quartas-feiras, no mesmo horário, né, de sempre, né, às 19h30, tá bom? Então, 19h30, né, até 21h30, né, nós vamos ter aí os nossos cultos de estudo da palavra. Amém? Vamos começar com Apocalipse. Amém? Justamente que nós estamos nos dias do fim. Amém? Quantos aqui querem estar preparados para a volta do Senhor? Amém? Você pode dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser poderoso. Os irmãos estão empolgados? Eu estou, porque eu vou pregar mais vezes, né? Eu preciso de pregar, né? Eu já prego todo dia, agora Deus é bom. Deixa eu ver, tem alguma coisa que eu esqueci ou não? Não, né? Ótimo. Sim. E mais tarde, irmãos, eu vou mandar um texto também nos grupos da igreja, especialmente esse grupo dos irmãos aí da igreja, dando mais informações sobre o jejum, sobre o que você esperar do jejum. Amém? Nós estamos seguindo, né, o mesmo jejum lá de Goiânia, né, inclusive meio-dia, né, o pastor Luiz vai estar entrando sempre, né, ao vivo, fazendo uma live, direto lá de Goiânia, com uma live de testemunhos. Não é isso mesmo? Cadê os irmãos para confirmar aqui para mim? É sempre meio-dia mesmo, né? Só para confirmar. Então, eu recomendo que você entre também. Né? Então, se você pode, né, na sua rotina, aí do seu horário, meio-dia, dá uma paradinha, né? Então entra lá no Instagram do pastor Luísio, né, tanto para ouvir testemunhos, né, quanto também para, de repente, né, de alguma forma, o pastor Luísio vai passar as informações aí sobre como você pode mandar os seus testemunhos, e de repente seu testemunho pode ser contado ali também. E sabe, irmãos, isso de você ouvir testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na vida dos irmãos, isso também alimenta a nossa fé, estimula a nossa fé. Amém? Porque são irmãos como você, como eu, que estão orando, que estão envolvidos no mesmo jejum. Isso com certeza vai encorajar você, vai inspirar você. Então, entre, tá bom, ao meio-dia. Amém? Mas aí, à noite, nós vamos estar aqui, né, compartilhando a palavra, orando juntos, né, na mesma sequência lá de Goiânia. Então, mais tarde, eu vou mandar um texto para os irmãos lá no grupo, porque eu só preciso editar ele um pouco mais. O pastor Luiz até mandou esse texto. E eu quero só tirar algumas informações que são bem específicas lá de Goiânia, né, para adaptar aqui para nós, para justamente trazer essa expectativa que você tem que ter desse jejum. Amém? Vamos agora para a palavra do Senhor. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 10. João 10, a partir do verso... Coloca aí no verso 7. Deixa eu ver se é o verso 7 mesmo. João, capítulo 10. Isso, a partir do verso 7, ótimo. Evangelho de João, capítulo 10, verso 7. Aleluia. Deixa esse aqui embaixo. Irmãos, e glória a Deus, só um último detalhe, né? Então, a gente tem hoje várias cestas, né? Sim. Sim, é isso, tá vendo? Eu acabei de deixar a apostila aqui só para lembrar e esqueci, tá vendo? Irmãos, o último aviso muito importante, que eu estava me esquecendo, por isso que eu estava demorando aqui um pouco, eu estava com a sensação que eu estava esquecendo alguma coisa. O pastor Rafael me lembrou. Irmãos, nós tivemos o treinamento, né, das Casas de Paz, com o pastor Geraldo, né? Foi uma grande bênção. E como houve um problema, né, na produção do livro do pastor Ricardo Guimarães, acabou e eles não conseguiram produzir a tempo, né, então nós pegamos os textos, né, e montamos uma apostila. Então todos aqueles que fizeram, né, o treinamento receberam uma apostila como essa, né, nós temos aqui ainda algumas, para você
saber as palavras, né, as mensagens da Casa de Paz. Só que o que acontece, irmãos? Nós estamos nos organizando da melhor forma possível para nós fazermos dezenas e dezenas de casas de paz, né? Então nós temos uma estimativa hoje de pelo menos 50 casas de paz, amém, que vão acontecer nesses dias, que é um projeto, né, para quem não participou, é um projeto evangelístico simples, onde você já tem tudo preparado para poder pregar o evangelho da graça para pessoas que você tem acesso à casa dessas pessoas. Um amigo, um parente, um familiar, um vizinho, né, uma reunião curta, amém? E você é instruído sobre como fazer. Então, é você, como se fosse marcando, né, na vida de alguém ali, de alguma pessoa próxima de você fazer uma visita durante 7 semanas seguidas, amém? E esse material é baseado nas 7 palavras do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, que tem justamente, né, essa conexão, né, com o plano do Senhor de salvar todo aquele que está perdido. Amém? Então, para nós nos organizarmos melhor, eu sei que alguns irmãos, né, que são verdadeiros vencedores aí, que já começaram as casas de paz, né, o irmão Leonardo mesmo lá, eu vi a foto lá, aleluia, glória a Deus pela vida do irmão Leonardo, trouxe a célula toda aí, todo mundo junto, né? Amém? E tiveram mais alguns irmãos que começaram as casas de paz. Ótimo, você que já começou. Só que nós vamos organizar um lançamento, vamos assim dizer, oficial, para o próximo domingo, de tal maneira que a partir do próximo domingo, nós vamos ter um momento do culto, que a gente vai separar, para poder tanto orar, quanto compartilhar de maneira resumida a lição da Casa de Paz, para estimular você, para que você se sinta mais seguro nesse projeto, né? Então, eu quero dizer para você que ainda não começou, ainda dá tempo. Então, procure informações com o seu pastor, né? Nós temos ainda algumas apostilas, né, prontas, que são material que você vai usar nesse tempo para que muitas vidas sejam salvas, amém? Nós estamos num ano, né, que o Senhor liberou sobre nós uma palavra, que esse é o ano da casa cheia, amém? É a sua casa cheia de tudo que é bom, mas é a casa do Senhor cheia de vidas. Então é um tempo de salvação, né? Não fique esperando por outro tempo. É como o Senhor Jesus disse, né? O Senhor Jesus falou, vocês estão dizendo aí que falta 4 meses, né, até a ceifa, até a colheita. Não, vai ter um tempo que essa colheita vai acontecer. O que o Senhor Jesus disse? Não, nada disso. Erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa, já estão prontos para a grande colheita. A hora é agora, meu irmão, amém? Então, mesmo você que não participou do treinamento, você fala, pastor, eu queria, realmente tem pessoas que eu tenho liberdade e que eu posso entrar na casa das pessoas, e eu queria participar disso, eu quero abrir uma casa de paz. Procure um dos nossos pastores, que eles vão ajudar você, né? De repente, um irmão que participou do treinamento, faz a casa de paz junto com você, às vezes nas primeiras semanas, só para você entender como é que funciona, e depois você segue com essa pessoa, amém? Glória a Deus. Então, domingo que vem a gente fala mais, só que quem já começou, Deus abençoe a sua vida, você é um vencedor, amém? Amém. Amém, meus irmãos? Agora vamos para a palavra. Agora eu falei tudo e eu preciso falar mais. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, verso 7. João 10, verso 7. Está escrito: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez, sentado como você está. Você que está em casa, acompanhando essa palavra, por favor, peça para as pessoas que estão aí na sua casa, amém, para se aquietarem, né? Avise para elas que esse é o momento da palavra do Senhor e você vai receber dele, amém? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, ó Deus, mais uma vez esse lugar, como igreja aqui reunida, ó Deus, entre irmãos, diante da mesa do Senhor, como verdadeira família, teu povo. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui na expectativa de sermos supridos por ti, ó Deus, como ovelhas que são conduzidas pelo Senhor a pastos verdejantes, águas tranquilas de descanso. Por isso, Senhor, vem e supre-nos, vem e alimenta-nos,
anima-nos, vem e encoraja-nos, ó Deus, vem e nos mostra esse caminho, para que nós possamos perseverar, ó Deus, nessa vida abundante, prometida, de graça, pelo Senhor, a cada um de nós, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você sobre como, você perceber o aumento do fluir da vida de Deus dentro de você. Amém? O fluir da vida. Porque a vida de Deus dentro de você, essa percepção de presença de Deus, essa percepção, do próprio Deus em você, quando você, sente, você fala, gente, isso aqui é a vida de Deus em mim, né? Alguns identificam, às vezes, muito mais como uma unção, algo desse tipo, mas é a vida, é o fluir da vida de Deus em você. Eu tenho certeza que você já experimentou dias na sua vida em que você sente uma paz assim contínua, você se sente assim muito bem, é aquele dia bom, parece que tudo, está fluindo, tudo está acontecendo, né? Como deveria acontecer, você sente ali muita energia, parece que você está até assim energizado, parece que está com a bateria carregada, você fala, gente, hoje, aleluia, esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei nele, você está empolgado, né? A sua mente está clara, você tem clareza, a respeito do que você deveria pensar, no que você deveria se concentrar, você está calmo também, ao mesmo tempo em paz, equilibrado e também confiante, cheio de fé, né? Ou como diz alguns irmãos, está com tanta fé que ele está enfesado, aleluia. Então veja, tem dias que você está aqui assim, na verdade, não tem dias que você está assim, não é? Na verdade, isso não acontece, amém? Só que eu tenho certeza que esses dias acontecem, vez ou outra, com cada irmão. E o que significa? O que eu quero dizer com você, falando para você a respeito desses dias? Esses dias são justamente os dias em que a vida de Deus está fluindo, fluindo ao máximo, amém? Esse é o fluir da vida de Deus, entende? Esse é o fluir da vida de Deus em você, é o fluir da vida, porque a vida, ela reside em você, você está me entendendo? Amém? Só que muitas vezes a vida não flui em você. Uma coisa é você ter dentro, agora outra coisa é você ter abundante fluindo, jorrando para fora. Então é como a diferença, né? Como se fosse uma caixa d'água, né? A água está lá dentro, mas se não tiver, um lugar para ela vazar ali o encanamento, se não abrir ali o registro, vai ficar parado, estático. Então, Deus ele tem vida abundante para você. Ele tem muita vida para você. Porque, veja, ao contrário desse tipo de dia, que eu acabei de falar para você quando você está confiante, existem outros dias, agora eu vou falar de outros dias, que acontece também, com todo crente, em que você se sente mal-humorado, você se sente meio deprimido, você sabe o que você deve fazer, mas não encontra vontade para fazer, e não faz, reclama sobre o tempo, reclama sobre o trânsito, reclama sobre quem está perto de você, reclama até sobre si mesmo, é aquele dia que dá vontade de chutar o cachorro, quem tem um cachorro para fazer carinho em casa, amém? Um carinho, você pensou outra coisa, né? Não pense isso. Então você já teve dias assim, o dia mau, quando as coisas parecem que não estão fluindo. Então esses são os dias em que a vida de Deus, por algum motivo, não flui como deveria. Entende? A vida está aí, tá? Eu não estou dizendo isso para você se sentir culpado. Amém? O Senhor não sai. Amém, irmãos? Ele fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Você é o santuário do Senhor. Você foi unido, se tornou um só espírito com Ele. Nem são dois, é um só. Amém? Um só espírito. Percebe? A vida está aí. Só que a vida, por alguma razão, não está fluindo. E o Senhor Jesus, Ele prometeu no verso 10, deixa aí no verso 10, já está no verso 10 já, né? Ótimo. É que está sem a tela ali, por alguma razão também.
Então, o que o Senhor prometeu na segunda parte do verso 10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor veio para dar vida. E o Senhor veio não para dar vida, sabe, no sentido reservado, no sentido limitado, sabe, como alguém que faz contas das coisas, já viu isso? Não é? Não, o Senhor veio para dar de maneira abundante. Ele veio para dar de uma forma que é além, inclusive, muito mais do que de repente você pensa ser necessário. Ele vem para dar vida e vida superabundante. Amém? Muita vida. Esse é o propósito de Deus, que você tenha muita vida da parte de Deus. Agora, se você tem muita vida da parte do Senhor Jesus Cristo, eu pergunto para você, será qual que é a vontade de Deus? A primeira experiência daquele dia pleno, maravilhoso, encorajador, empolgante, será qual que é a vontade de Deus? A experiência do primeiro dia ou do segundo dia? Do dia mal, quando você está ali mal-humorado, deprimido? Qual que você acha que é a vontade do Senhor para a sua vida? O primeiro dia ou o segundo dia? O primeiro dia, amém? Essa é a vontade do Senhor. O Senhor tem isso para você. Você está me entendendo? Ele tem isso para você. E por isso eu quero que você observe justamente, sabe, essa declaração tão simples do Senhor. Ele está falando, né, para judeus, para gente que estava ali presente. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso, você não deveria se contentar com o padrão de vida que você tem. Porque na prática, né, existem vários tamanhos, graus ou proporções de vida que estão disponíveis para você. Estão disponíveis. Só que você precisa, sabe, desfrutar disso. Há um desfrute disso. Porque existe, ouça, existe disponibilidade para você viver melhor. Entende? O Senhor oferece. O Senhor dá. O Senhor concede. E o que eu quero que você, sabe, nessa primeira palavra, nesse tempo do jejum, embora o jejum de fato comece amanhã, amém? Isso é um outro detalhe também, que eu estava tentando me lembrar aqui para falar. Então o jejum começa de fato amanhã, tá bom? Então, essa vida está disponível. Essa vida, ela na verdade, inclusive, é importante você se lembrar, não é uma vida que você busca fora. É uma vida que já está aí dentro de você. Amém? Só que essa vida, né, não é uma água parada, é uma água viva. Você está me entendendo? Essa é a vida do Senhor que reside em você. Por isso que é algo que você tem, né, e deveria ter mais e mais em abundância. Essa vida abundante. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 10, tem um texto, quero que coloque aí por favor, que muitas pessoas quando leem esse texto, esse verso, né, somente esse verso, se confundem e às vezes imaginam que todo esse texto está se referindo à vida daqueles que não conhecem o Senhor, como se fosse algo de propósito evangelístico, vamos assim dizer. Então, Romanos 5,10 está escrito: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então vamos ler juntos, amém? Uma só voz, vamos lá? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então veja, a primeira parte do verso, é claro que é para incrédulos, porque mostra como que nós fomos reconciliados com Deus. Não é assim que diz, né, na primeira parte? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então isso é para incrédulos. Quem está lá fora, quem não crê ainda, ele é reconciliado com Deus. Por que reconciliado com Deus? Porque todo homem nasce como inimigo de Deus. Por causa da condição de pecador, porque todo homem nasce no pecado. Então como que nós somos reconciliados com Deus? Mediante a morte do Filho, do Senhor Jesus Cristo, que é o que nós celebramos hoje, inclusive. Né? Depois queria pedir para os servos trazerem já os elementos aqui para mim. Amém? Que nós vamos tomar no final, né? Você que vai ficar para o batismo vai tomar a ceia 2 vezes. Amém? No final do culto e no final do batismo. Amém? Então vamos lá. Então, primeiro, né, Paulo afirmou sobre o ímpio.
Só que, depois da palavra filho aí, tem uma expressão muito importante, muito mais. Amém? Diga muito mais. Né? Fala para o irmão da sua, fala assim, irmão, muito mais. Fala, mas é muito mais mesmo. Muito mais. Amém? Muito mais. Muito mais. Você está entendendo que é muito mais? Mas é muito de verdade, amém? Muito mais. Muito mais. Então veja, a partir dessa expressão maravilhosa, muito mais, a partir desse ponto, o verso está falando sobre você. Sobre você. Está falando sobre cada um de nós. Muito mais estando já reconciliados. Porque esse é o ponto. Quantos aqui já foram reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus? Amém? Você já foi reconciliado. Você já foi salvo. Você já nasceu de novo. Você já é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Você está livre de toda culpa, de toda condenação. Então você já está nessa condição, você foi reconciliado. Então agora que fomos reconciliados, aí Paulo vai e diz, seremos salvos pela sua vida. Agora o ponto que traz a confusão, que alguns irmãos não conseguem perceber a grandiosa promessa da segunda parte desse verso, é por causa da palavra salvos. Salvos, que se refere à salvação. Não é isso? Então, destaca aí para mim, por favor. Não, a partir do muito mais, pode deixar muito mais mesmo. Vai lá. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tem a palavra vida. Seremos salvos pela sua vida. Aí você fala, pastor, peraí. Você está falando de ser salvo? Eu já fui salvo. Então, você está falando, né, de algo relacionado à salvação? Eu já recebi essa salvação. Mas aí que está, sabe, o equívoco, não vou nem dizer de alguns, mas de muitos. Porque quando as pessoas veem a palavra salvação, sempre pensa no sentido de ser salvo da condenação eterna. Só que essa palavra, salvos, aqui o verbo, né, dessa palavra, salvar, no grego é sozo. Qual a palavra, irmãos? Sozo. E sabe, a palavra grega, sozo, ela tem um significado muito amplo mesmo. Então, sozo no grego traz a ideia de curar, né, libertar, restaurar, até mesmo de transformar. É uma palavra de significado muito amplo. E o Senhor escolheu que fosse dessa forma mesmo, porque Ele é o Salvador, Ele é aquele que está te dando salvação. E se essa palavra sozo tem esses outros significados, então, só para você ver um exemplo, né? Então, lá em Lucas capítulo 8, no verso 48, quando o Senhor curou a mulher com fluxo de sangue, Ele se virou para ela e disse o quê? Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Só que ela tinha sido curada. Só que a palavra, né, ali no original, era relacionada a sozo também. Só que aí os tradutores colocou, não, então está falando de salvação. É claro que sozo significa salvação também. Só que não é salvação da condenação eterna simplesmente. É nesse caso da mulher, seria como se fosse o seguinte, olha, você foi salva dessa enfermidade. Ou em outras palavras, você foi curada. Então esse versículo poderia ser traduzido muito bem pelo contexto, né? Os irmãos não colocaram aí, depois você confere, Lucas 8. Esse versículo poderia muito bem ser traduzido pelo contexto, o Senhor Jesus dizendo, filha, a tua fé te curou. Ela estava enferma e foi curada. Mas os tradutores preferiram colocar, a tua fé te salvou. Porque no original, a palavra traz esses dois entendimentos. Né? E eu creio até que de repente ela pode ter sido salva, né? Mas o contexto todo é de enfermidade, então trata-se de cura. Então a palavra sozo significa curar, libertar, restaurar e até transformar. Portanto, a última parte do versículo 10 de Romanos, volta lá para Romanos 5,10, está lá? Vamos lá, isso. Romanos 5,10, a última parte, quando diz, estando já reconciliados, então veja, isso aqui é uma palavra para aqueles que já foram reconciliados. Quantos foram reconciliados? Diga amém. Amém. Aleluia. Então você já foi salvo, né? Então nós vamos celebrar
hoje, depois do culto, o momento dos reconciliados. Aqueles que forem salvos e agora serão batizados. Foram reconciliados, por isso serão batizados. Então, é uma palavra para quem é crente, nasceu de novo já. Aí Paulo vai e diz: seremos salvos pela sua vida. Sabe como poderia ser traduzido esse trecho aqui? Destaca aí, por favor. Seremos salvos pela sua vida. Ótimo, isso. Sabe como é que poderia ser traduzido aqui? No lugar da palavra salvos, a palavra, mais apropriada nesse contexto, porque está falando para crente, seria o seguinte: seremos transformados pela sua vida. Entende? Porque uma vez que você é salvo, você carece de uma série de transformações, não é verdade? Então o Senhor começou a boa obra em você e Ele vai completá-la, amém? O Senhor é responsável, Ele começa e termina. Não é como a gente não, que a gente às vezes começa um monte de coisa e não termina nada, né? Mas o Senhor não, o Senhor é diferente, Ele começa e termina, amém? Ele vai completar a boa obra. Por isso, se alguém reclamar de você, dos seus defeitos, né? Especialmente o seu cônjuge no casamento, você pode falar para ele, não, é porque eu estou em obras, mas o responsável, o construtor, ele é fiel e ele vai completar a boa obra na minha vida. Alguém pode dizer amém? Quem está em obras aí, amém? De repente seria um bom... Eu estou em obras. No meu caso, parece que está longe de terminar, sabe? Mas o Senhor vai terminar, você vai ver. Mas veja, então, a promessa aqui é que você é salvo, ou seja, sozo, você é transformado pela vida de Deus. Por essa vida que Jesus prometeu ser dada a você de forma muito abundante. Por isso que Paulo, ele fala, né? Então o Senhor diz que veio para dar vida e vida em abundância, ou seja, muita vida. Mas aí por isso que Paulo fala no intervalo aí do verso 10, ele fala muito mais, muito mais, muito mais. Então se você recebeu uma vida que te salvou, que te livrou da condenação eterna, agora que você recebeu a vida naquela primeira vez que te livrou da condenação eterna, muito mais vida disponível tem para você. Muito mais vida tem disponível para a sua transformação, para você viver dias felizes, para você viver dias encorajado, para você viver dias cheios de fé. Há muito mais do Senhor, tem muita vida, é uma fonte a jorrar para a vida eterna, disse o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 7. É uma fonte, entende? Não é um poço raso, não, é uma fonte, é uma fonte. Tem muita vida, meu irmão, tem muita vida, muita vida. Por isso, a grande questão é a seguinte, que aí deve surgir a pergunta, fala, pastor, tá bom, então eu quero viver essa experiência daquele primeiro dia, animado, mente clara, encorajado, cheio de fé, mas por que nós experimentamos outras vezes o segundo dia? E essa experiência do segundo dia, quando você, como eu disse, às vezes acorda já deprimido, triste, desanimado. Essa experiência do segundo dia, a partir desse momento, eu vou estar chamando de morte. Você está me entendendo? Morte. Porque a questão é, se a vida que você já tem, amém? Não estou falando de algo que você conquista. Estou falando de uma pessoa que reside em você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor. Então, se essa vida, quando flui em você, te dá essa experiência da vida abundante, quando essa vida não flui, qual que seria o oposto da vida? Justamente o quê? Morte. Morte. Então, nesse dia mau, nesse dia triste, nesse dia, né, que você está deprimido, é justamente uma experiência de morte. Morte. Porque você não está tendo a vida abundante, você está tendo a experiência de morte, na verdade, você está tocando na morte. Então, por que às vezes nós experimentamos a morte? A morte, que se manifesta através de uma infelicidade, uma sensação de enfermidade, doença, abatimento. Então, por alguma razão, às vezes nós não sabemos como isso aconteceu. Olhamos para a nossa própria vida, e às vezes as coisas estão até certas, às vezes está tudo dando certo, às vezes você está lá com dinheiro na conta, você nem está doente, está indo tudo bem, mas só que vem um abatimento. Mesmo assim, você olha ao redor e fala, gente, parece que está tudo certo, né? Está tudo bem, por que estou me sentindo mal? Isso acontece também. Não estou falando de coisas exteriores dando errado.
Isso é que é o triste. É quando parece que tudo está dando certo, mas dentro está mal. Morte. Veja, para você entender isso, você precisa entender que Deus nos deu um sistema de vida pelo qual nós devemos realmente entender como funciona a vida que o Senhor Jesus prometeu para você, a vida do crente, a vida cristã. Existe um sistema de vida, entende? Um sistema. É importante você ter entendimento dessa expressão sistema. Existe uma forma disso acontecer na prática, na sua própria vida, para ter a vida abundante. Então, em Gálatas, capítulo 3, verso 5, esse texto eu preciso que abra, por favor, um texto muito importante. Gálatas 3, verso 5. Paulo faz uma pergunta aqui. Olha a pergunta de Paulo. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura... Então, veja. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, está falando sobre o Senhor, e que opera milagres entre vós, está falando do Senhor. Porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo está fazendo aqui uma oposição, amém? Entre dois sistemas, vamos assim dizer. Então, o que Deus faz na sua vida, o que Deus faz, seja no sentido de milagres, nós vamos buscar milagres nesse tempo de jejum, alguém pode dizer amém? Então, o que Deus faz, quando você recebe o poder do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, quando Deus faz isso, isso acontece por meio de obras da lei, conforme os 10 mandamentos, ou a ampliação desses mandamentos, que dá 613 mandamentos. Então, Deus faz esses milagres, te dá poder, presença, Espírito, vida, por coisas que você faz e se torna merecedor, ou Ele faz pela pregação da fé, ou seja, alguém prega o Evangelho da graça, que te dá fé, você acredita e recebe. Então, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, um exemplo muito claro, que a gente vai ter batismo hoje, para ser batizado tem que ter participado do encontro com Deus, isso na nossa igreja, na videira, esse é um dos critérios principais que nós temos. E quando nós levamos alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo para um encontro com Deus, no final de semana, o que nós fazemos com ele lá? Ensinamos um monte de regras, ele começa a cumprir as regras e faz tudo certo, e no final recebe a recompensa de ser cheio do Espírito Santo, porque cumpriu todas as regras, todos os mandamentos da lei. Ou a gente fica pregando a pregação da fé, para ele crer, para ele acreditar. O que a gente faz? A gente prega ou dá regra? Prega ou dá regra? Prega. O que mais tem no encontro com Deus é o quê? Pregação. Alguém pode até dizer, rapaz, me disseram que eu encontro com Deus, mas na verdade foi um encontro com pregação, muita pregação. Aí agora você vai entender por que tem muita pregação. Porque Paulo está falando aqui que você receber do Senhor, o que quer que seja, tudo aquilo que você receber do Senhor, olha, não dá para ser pelos dois caminhos. Não dá. Porque são dois sistemas diferentes. Então, se o encontrista é batizado no Espírito Santo, simplesmente porque ele ouviu a pregação, então qual que é a resposta correta aqui? Obras da lei ou pregação da fé? Qual que é a resposta, irmãos? Pregação da fé. Pregação da fé. Por isso, sabe, você não pode desprezar momentos como esse. Sabe, de você receber a pregação da fé correta, da fé no Evangelho, da fé na obra consumada, da fé em Cristo. Porque enquanto você está ouvindo aqui, meus irmãos, o Senhor está alinhando caminhos para a manifestação justamente de milagres na sua história. Então o que você precisa realmente é ouvir a pregação da fé. Não se trata de coisas que você deve fazer para que as coisas sejam alinhadas. Aí você fala, pastor, mas eu tenho muita coisa para fazer. Com certeza, é muito importante fazer muitas coisas, não tenha dúvida. Só que mais importante é crer. E você só vai crer se você ouvir a pregação. Amém? A pregação da fé é o que Paulo está falando aqui. Entende? Então, e é interessante que tanto essa palavra aqui do verso 5, conceder, sobre o Espírito e operar milagres, eles estão num tempo verbal, no grego, que traz a ideia de continuidade. É algo que está com um fluxo permanente, está fluindo.
Não é algo que foi dado só uma vez, não, é algo que está fluindo. Então, Deus, Ele concede continuamente o Espírito e continuamente faz milagres. Só que a questão é como que Ele faz isso. Então, Deus está continuamente dispensando o Espírito, continuamente operando milagres na sua vida, mas a questão é, você está recebendo? E aí Paulo fez a pergunta, de que forma você recebe? Então você deve entender o modo de vida que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um modo de vida para esse tempo que nós estamos. E em seguida, no verso 11, coloque aí no verso 11, por favor. Isso. Aí nos versos 11 e 12, nós temos justamente escrito os dois modos de vida que Deus deu ao homem. Verso 11 e 12. É maravilhosa a palavra de Deus, como que em alguns trechos, você tem esses resumos incríveis. Porque eu posso dizer para você aqui que nos versos 11 e 12, nós temos justamente o resumo daquilo que nós chamamos de Novo Testamento e Antigo Testamento. Amém? Vamos ver isso? Então, está escrito no verso 11. É evidente, é lógico, é claro, faz todo sentido que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Amém? Só que aí no verso 12, Paulo vai e diz, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então no verso 11, Paulo fala aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, e no verso 12, Paulo fala aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Agora, a questão é, quando Paulo fala no verso 11, qual que é o verdadeiro significado desse trecho, quando ele fala, o justo viverá pela fé? Nós poderíamos traduzir, de acordo com as leis gramaticais, do texto, nós poderíamos justamente traduzir da seguinte maneira, aquele que é justo, pela fé, viverá, ou terá a verdadeira vida pela fé. Amém? Coloca na versão NTLH aí, por favor, o mesmo texto. Olha só, como é que fica. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então você vai ter a vida fluindo, essa vida abundante, da experiência do primeiro dia, entende? Quando você simplesmente crê. E crê no quê? Crê que você é aceito por Deus pela obra consumada de Cristo Jesus. Você está me entendendo? Então é aí que você vai ter a vida fluindo. Esse é o sistema da vida. É o sistema da vida. Por isso entenda. Veja, quando você está com raiva do seu marido, imagina aí as esposas, Isso em outras igrejas. Aqui não tem mulher que fica com raiva do marido. Tem não. Aqui as irmãs são... Tem não, né, irmãs? Não tem pouca raiva, é muita raiva às vezes. Sem condenação, amém? Calma. Então veja, quando você de repente está com raiva do seu marido, não é que, e aí você começa a resmungar, a reclamar, e ele também, e aí você como mulher às vezes fica pensando, fala, não, eu preciso ter mais disciplina na minha linguagem, porque eu estou reclamando demais com meu marido, tudo eu reclamo com ele, tudo ele fala, eu falo contra, eu preciso ser mais disciplinado na minha linguagem. Olha para cá. Não. Se você achar que a grande questão é disciplina da sua linguagem, você se controlar para parar de reclamar do marido, você está no sistema antigo, no Antigo Testamento. E o que você vai experimentar é essa experiência que eu disse no segundo dia. É o dia mau, é o dia ruim. Aí você fala, pastor, então o que eu faço? Porque eu estou com raiva. O senhor não conhece esse homem. Ah, se o senhor soubesse como que ele é. Aqui na igreja não é uma bênção, não precisa de ver. O que eu preciso, pastor? Vou parar de reclamar desse marido. Eu preciso de disciplina. Eu vou segurar minha boca. Não.
Não, você precisa de mais vida. Mais vida de Deus. É isso que você precisa. Encher-se da vida. Então você percebe? Tem duas propostas aqui. Uma coisa que envolve o seu controle, o seu esforço, e uma outra coisa que envolve esse fluxo da vida em você. De você, sabe, se permitir o fluir dessa vida. Né? E agora dizendo às vezes para o homem, né? Então se você, homem, está sempre cansado, sempre depressivo, o que você precisa não é de mais cafeína, não é de mais energético para tomar, e de repente nem de mais sono, né? Porque hoje a gente vive, tem os doutrinadores do sono, meu Deus do céu, eu não sei se essas coisas me perseguem, essas informações, mas o que tem de gente falando que você tem que dormir muito, que senão você vai ficar mal, eu falei, meu Deus do céu, se for para eu dormir, o tanto que esse povo fala que tem que dormir, eu vou viver dormindo, não vai dar para eu fazer o que precisa ser feito, né? Então veja, não é uma questão de você buscar esses recursos, mas é uma questão de você ser cheio da vida, entende? Se você de repente, jovem, está lutando com um hábito pecaminoso, algo que tem escravizado você, coisas do tipo pornografia, por exemplo, o que você tem que fazer não é tomar banho de água gelada, sabe? E de repente falar, não, agora eu vou me controlar, eu vou usar a internet só 1 hora por dia para não dar tempo de eu consumir pornografia. Não, a questão não é o seu controle, a questão é a vida. Você precisa ter mais vida, vida de Deus, porque onde essa vida é abundante, meu irmão, essas coisas todas que eu falei até agora, sobre a mulher, sobre o homem, sobre o jovem, tudo isso é repelido, tudo isso é suprimido, tudo isso é engolido, sabe, pela vida, e desaparece perante a vida, porque a vida que foi te dada é muito melhor, é muito maior, é muito mais poderosa, e muito mais abundante, muito mais seremos salvos, ou transformados pela sua vida, e você recebe vida quando você vive pelo que você crê, não pelo que você pode fazer. A vida flui daí. Quando você crê como um justo, quando você crê que você foi livrado da condenação, que você foi perdoado, que você foi aceito. Então veja, é o sistema do Novo Testamento, mas tem o sistema do Antigo Testamento. O outro sistema que Deus deu ao homem foi a lei do Antigo Testamento. Aí no verso 12, coloque aí para mim por favor, Gálatas 3:12. O que acontece? Deus sabia que o homem não poderia viver por esse sistema, o sistema da lei, do Antigo Testamento, mas o homem é arrogante, cheio de orgulho, justiça própria. Então Deus deu esse sistema. Para quê? Agora veja, verso 12, Gálatas 3:12. Ora, a lei não procede de fé. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então veja, a lei não procede de fé. Então a concepção do sistema do Antigo Testamento era necessário você colocar em prática toda a lei. Como eu já disse para os irmãos, os 10 mandamentos são apenas um resumo da lei, porque a lei é muito mais ampla, são 613 mandamentos da lei. Nenhum que eu gosto de lembrar aos irmãos é uma das leis lá de Levítico sobre a roupa. Uma das leis dizia que você não podia usar tecido misto na sua roupa. Eu duvido que não tenha alguém aqui com alguma peça da sua roupa que não seja tecido misto. Como assim tecido misto? Segundo a lei tinha que ser tudo 100%. Se é algodão, 100% algodão. Se é poliéster, 100% poliéster. Se é elastano, 100% elastano. Mas o que acontece com as nossas roupas? Já teve curiosidade de olhar a etiqueta da sua roupa? Irmãos, é uma mistura de tecido. Então já pensou? Se for para você viver segundo a lei, aí você vem para o culto quebrando a lei. Como é que é esse negócio? Nem pode ficar no culto porque quebrou a lei, você está me entendendo? Porque aquele que observar, é o que Paulo disse aqui. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, não tem jeito. O que eles experimentavam no Antigo Testamento? Morte, morte e morte. Então, a única maneira de termos vida hoje é perceber e apreciar a seguinte realidade que nos é revelada na obra da cruz, a obra consumada. Você é justo pela fé diante de Deus. Você está me entendendo, amém? Você é justo. É isso que vai manter o fluxo da vida. Então, muitas vezes fica, pastor, mas espera aí. Né? Muitos ainda ficam na dúvida. Acreditam que são justos por causa do que fazem ou deixam de fazer. Olha para cá. Fazer ou não fazer é importante. Você está me entendendo, amém, irmãos?
É importante. Tem muitas coisas que você tem que fazer. E o que você deixa de fazer também. Porque tem coisas que é importante você deixar de fazer. Não tenha dúvida. No entanto, crer, não se esqueça disso. Crer é mais importante. É mais importante. Porque dependendo da maneira que você crer, o seu fazer vai ser justamente segundo o outro sistema. E não vai fluir a vida. Mas quando você crê, tudo aquilo que você fizer será segundo o Novo Testamento. Você vai fluir na vida e as suas obras serão boas obras. Você está me entendendo? Mas tudo que você creu antes. Por isso que crer é mais importante. Porque crer produz resultados onde o fazer falha. É impressionante como que o Senhor Jesus, Ele enfatizou essa questão da fé. Quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. É impressionante quantas vezes o Senhor Jesus disse às pessoas que elas estavam, sabe, quando elas estavam curadas, o que Ele falava? Sua fé te curou. Quando os discípulos não conseguiram expulsar demônios, lá em Mateus 17, o Senhor falou que foi por causa da pouca fé. Então veja, o Senhor, Ele não falava sobre coisas que alguém que foi curado fez, ou os discípulos que não conseguiram expulsar os demônios deixaram de fazer algo. Não, o Senhor Jesus sempre aplicava a resposta, seja para a razão de receber algo, ou seja para a razão de não ter poder para algo. O Senhor Jesus sempre aplicava a resposta relacionada à fé. A resposta de Jesus sempre envolvia fé. A tua fé te curou. Não conseguiu expulsar porque não creu, porque não teve fé. Entende? A resposta do Senhor Jesus era sobre fé. Sobre fé. Então Jesus, Ele costumava dizer às pessoas, como lá em Marcos 9, depois você pode conferir, se pode crer, tudo é possível aquele que crê. E lá em Mateus 9 também, Ele falou, seja feito de acordo com a sua fé. O Senhor Jesus não falou, seja feito de acordo com aquilo que você faz. Não! Seja feito de acordo com a sua fé. O Senhor abençoa, é a fé, não é a obra. Pastor, mas nós precisamos de ter obras. Sim, boas obras. Mas entenda, a fé tem que vir antes, para que seja uma boa obra. Amém? É pela fé. Por isso que a resposta do Senhor sempre é sobre fé. E aí o Senhor, Ele também falou lá em Lucas 17, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então Ele não falou, se você fizer isso ou aquilo, você pode mandar a moreira, sabe, ser arrancada aqui da terra, ser plantada lá no meio do mar. Não, Ele não falou de você fazer algo, Ele falou de você crer em algo. E Ele nem comparou essa fé com algo enorme, mas com algo minúsculo. Porque o poder da fé não está na sua própria fé, mas em quem você coloca a sua fé. A sua fé está em quem? No homem? Em você mesmo? Outras pessoas? Ou sua fé está no Senhor? Houve uma grande mulher de Deus norte-americana chamada Kathryn Kuhlman. E ela era uma irmã muito peculiar, do jeito dela, a personalidade dela, o jeito que ela se vestia. Ela ministrava, parece que estava sempre vestida com roupas de casamento, era coisa, e ela dançava e tinha um negócio assim. Foi um ministério muito bem sucedido lá nos Estados Unidos, se tornou muito próspero, famoso. E pessoas de fora, né, do mundo começaram a vir para entrevistar, saber o que estava acontecendo. E ela tinha um ministério de curas muito forte, especialmente de câncer. Muitas pessoas que tinham câncer eram curadas em ministrações dela. E depois que ela se tornou famosa, né, veio uma TV lá americana fazer uma entrevista com ela. E perguntaram para ela. O jornalista, né, disse o seguinte para ela. Falou, olha, vem cá, Kathryn Kuhlman. Quero falar algo para a senhora. Eu tenho uma dúvida. A senhora é uma mulher de uma grande fé, não é mesmo? Dado tudo isso que tem acontecido no seu ministério, tantas coisas poderosas. Aí a resposta da Kathryn Kuhlman, dessa mulher de Deus, foi surpreendente. Não foi o que o repórter esperava, e nem o que talvez você também espera. Ela falou o seguinte para o repórter naquele dia, falou, olha, eu tenho, na verdade, não uma grande fé, eu tenho uma pequena fé, mas eu tenho um grande Deus.
E essa fé é suficiente. Você está me entendendo? Então, esse é o caminho que o Senhor sempre propõe. É sobre fé. Então, sobre aquilo que você crê. E lá em Tiago, capítulo 2, verso 10, coloca aí para mim, por favor. Tiago diz, para aqueles que querem viver segundo a lei, ou segundo as obras, ou segundo o que faz. Embora fazer, deixar de fazer, como eu disse, é importante, só que o mais importante é crer, amém? Não tenha dúvida. O que Tiago diz aqui no verso 10 do capítulo 2? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Se você quer viver segundo a lei, segundo as obras, segundo aquilo que você consegue fazer, ou você faz tudo certo, ou se tiver só um pouquinho de erro, se você não fizer tudo certo, aí demoliu tudo. A pessoa, se de repente alguém chegasse e falasse para Deus, Deus, espera aí, eu consegui cumprir 600 mandamentos, faltou só 13. Não serve. Aí como é que Deus receberia essa pessoa, se quer ser tratada segundo a lei? Como alguém que errou em tudo. Eu me lembro de um episódio, de um seriado que eu assisti junto com a minha esposa, né? Não sei quantos casados aqui fazem isso, né? De assistir séries, né? Uma série da Netflix, acho que foi isso mesmo, fazendo propaganda gratuita aqui, né? Nem devia ter falado esse nome desse povo, eles vivem aumentando o preço, eu estou com raiva desse povo, mas enfim, deixa para lá, né? E aí o nome da série é Suits, assim mesmo que pronuncia, né? Suits, sem I, tá bom, então escreve lá, Suites, sem o E no final, com S. É sobre advogados, né? Sobre casos, né? De advogados. É uma experiência, né? Razoável desse mundo, né, irmãos? Tem nada de crente, né? Mas é interessante. E eu acredito que eu assisti essa série só por causa do episódio. Só que o duro é que eu não memorizei que episódio que é. Eu queria tanto achar esse episódio. Que é o seguinte, tem lá um momento em que uma estagiária lá do escritório lá principal, o pai dela é um advogado famoso, rico, de um grande escritório. Inclusive o nome dele era Roberto, sabe? Né? Acho que o pessoal que chama Roberto geralmente é gente rica, né? Aleluia. Alguém diga amém aí. Ó, tem um outro Roberto ali também. Olha para cá. E aí, ela poderia trabalhar no escritório do pai, só que ela quis trabalhar num outro escritório, né? Ela se apresentava como uma garota muito orgulhosa, na verdade. Que inclusive a atriz foi a que casou com o príncipe Harry. Pois é. É interessante como que o comportamento dela na série é o mesmo na vida real, né? É uma coisa impressionante. Mas enfim. E aí, ela foi visitar o escritório do pai para resolver uma questão. E o pai fazia muito tempo que não recebia a visita da filha no escritório dele, porque ela trabalhava no escritório concorrente, vamos assim dizer, no outro grande escritório concorrente. Aí ela chega lá para se encontrar com o pai dela radiante, fica feliz, levanta ali da cadeira, fala, minha filha, que bênção. Ele vai todo empolgado para abraçar a filha dele, que fazia tempo que não havia. Aí ela vai e se afasta assim do pai e diz o seguinte, eu não vim aqui como sua filha, mas eu vim aqui como uma advogada para tratar questões da justiça. Eu olhei aquilo e falei, misericórdia. Aí sabe o que aconteceu? O pai mudou o comportamento. Por quê? Se ela tivesse chegado como filha, ia receber o pai de maneira tão amável, amigável. Só que ela, como filha, estabeleceu como se apresentava ao pai. E como que ela resolveu se apresentar como pai? Não como filha, mas como uma mulher digna, merecedora da posição de uma advogada. Aí o que o pai fez? O pai fechou a cara e tratou como se fosse simplesmente um negócio da justiça. Por que eu estou contando isso para você? Porque isso ilustra muito bem o que eu estou tentando te explicar aqui. A questão é como que você se apresenta diante do pai. Você se apresenta diante do pai, olhando as suas obras, o que você faz, deixou de fazer, e fala, pai, vem aqui. Você fala para Deus, na verdade você nem vai chamar de pai, você vai chamar de Deus mesmo, né? Deus, pode conferir, fiz tudo certo, eu mereço. Vem conferir. Meu irmão, se você pede para Deus conferir,
se você fez tudo certo, irmãos, Deus confere, você pediu. Só que o problema é que Deus vê tudo. Aí como é que você acha que Deus vai te tratar? Como um juiz. Só que se você se apresenta diante de Deus como um filho, meu irmão, os braços terão abertos, porque você vai se apresentar como aquele que creu na justiça que você recebeu pela fé. A questão é você chegar diante de Deus com obras das suas mãos, ou você chegar diante de Deus com a obra do Filho. Essa sim é perfeita. Essa sim o Pai conferiu, e por isso Ele deu vida ao Filho, e o Filho ressuscitou. Amém. Fique em pé onde você está, por favor. Em Atos capítulo 13, no verso 39, veja o que está escrito. Atos 13, 39. Quero chamar os irmãos do louvor. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Hoje, qual que é o mandamento esperado? É o mandamento da fé. Crê. Crê somente. Creia. Entende? É o que o Senhor está dizendo aqui. E por meio dele, todo que é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, você crê e é justificado. Você crê e é tornado inocente. Você crê e é perdoado. Você crê e chega-se diante de Deus sem culpa. Por isso que o Senhor Jesus, Ele disse que o reino é dos pequeninos, das crianças. Porque qual que é o comportamento de uma criança? Irmãos, é impressionante. Quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver. Ótimo. Aí a maioria, o que é isso? Tem muitos pais e mães aqui. Olha para cá. Você que tem filhos, você já teve essa experiência que eu vou te dizer. Você que não tem, terá a experiência. Eu te prometo. Irmãos, é impressionante. O seu filho acaba de aprontar, ou a sua filha, faz uma confusão, te desobedece, faz como deveria, é rebelde, apronta a confusão. Criança. Aí você vai, fica bravo, você disciplina, tá, aquela coisa toda. Irmãos, às vezes não é nem minutos depois, segundos depois, ele vem em paz pedir as coisas para você. Entende? No bom sentido, né? Entenda, não estou querendo desrespeitar a fé de ninguém aqui não. Mas no bom sentido, toda criança, ela é meio sem vergonha, não é não? É sem vergonha. Rapaz, acabou de aprontar tudo que você deixou nervoso, você teve que resolver problema. Aí passa alguns segundinhos. Papai, eu quero isso. Papai, o senhor me dá isso. Aí o que você faz? Se você for um pai sem vergonha igual eu sou, aí você ainda dá. Não é? Você fica até às vezes com raiva. Fala, gente, mas eu tinha que disciplinar de novo. Mas o que acontece? Esse pequenino, essa criança, acredita na bondade do seu amor como pai, como mãe. Por isso que ela tem essa liberdade. Mas qual que é o problema de muitos de nós? É que a gente deixou de ser criança no bom sentido. Você está me entendendo? Sabe qual que é o momento mais importante que eu posso dizer para você? Sabe, se comportar no dia mau, quando você acabar de pecar, inclusive, a melhor coisa que você faz não é ficar se martirizando, se ofendendo, dizendo que você não presta, não vale nada. Não repita as palavras do diabo. Não. Escolha, faça isso para você ver. No dia que você se sente menos merecedor de qualquer coisa da parte de Deus, no dia que você sente menos, por causa do seu comportamento, às vezes suas reações, não sei. Nesse dia, sabe, faça isso, pratique isso que eu estou te dizendo. Nesse dia, escolha erguer as mãos para o alto e dizer: eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus, e sobre mim não há mais culpa ou condenação. E meu irmão, é impressionante como que a vida vai voltar a fluir.
De repente, nesse instante, você vai se quebrantar e você vai perceber novamente o fluir da vida de Deus no dia mau. Amém. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Enquanto isso, nós vamos ministrar ao Senhor uma canção. Amém. Os servos já estão prontos? Podem vir aqui à frente, começar aqui da frente, por favor. Não feche os seus olhos agora durante o louvor, tá bom? Que a gente vai entregar para vocês os elementos da ceia. Já pode distribuir, amém? Vamos ministrar ao Senhor. Sei que a gente passou do horário, mas por favor, aguarde. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri. erga suas mãos, diga isso. E transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Aleluia. Quantos aqui sentem o fluir da vida do Senhor? Amém? No último texto que eu quero abrir com você, em Gálatas 3 ainda, nos versos 8 e 9 está escrito, Gálatas 3, 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, amém? Não os das obras, os da fé, são abençoados com o quê?
o crente Abraão. Coloca aí, por favor, Gálatas 3:9. Não sei se está com algum probleminha ali. Mas veja, é muito importante esse final que Paulo afirma. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Por que é importante isso? Porque a Bíblia está dizendo que a bênção está sobre os que creem. A Bíblia não fala que os da fé são abençoados com o Abraão que faz, ou com o trabalhador Abraão. Não, está falando com o crente Abraão. É uma questão de fé, de você crer naquilo que já foi feito de uma vez por todas por você. Esse é o fluir da vida, amém? Por isso, em qualquer dia, você pode erguer as mãos para os céus e declarar: eu sou justificado pela fé, não tem condenação sobre mim, eu sou amado, Deus tem pensamentos de paz a meu respeito, e tudo coopera para o meu bem, e Ele vai completar a boa obra que Ele fez na minha vida. E se Ele não poupou o seu próprio Filho, ó Deus, mas antes de todas as coisas nos entregou, porventura não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas? É claro que Ele vai dar, amém? Por isso a disputa é pela sua fé. O inimigo não quer que você creia, mas o justo vive, terá vida pela fé, muito mais por crer. Erga o pão para o alto, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim na cruz do Calvário. Ao tomar este pão, eu estou declarando que porque eu creio, eu recebo cura de toda doença, e sou fortalecido, porque o corpo de Cristo, a sua carne, é verdadeira comida, que me fortalece, que me dá vida. Aleluia. Erga o cálice para o alto, diga assim: este cálice é a nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, aliança eterna, que não depende de mim, que não depende do que eu faço, mas que depende exclusivamente do que já foi feito por Ele, de uma vez por todas. Por isso, ao tomar esse cálice, eu estou declarando que sou justo, porque eu creio que o seu sangue foi derramado por mim, e está sobre mim, e é verdadeira bebida que me dá vida agora e a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice, enquanto eu oro por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, eu declaro palavra de vida sobre os teus filhos. Ó Pai, que eles possam continuamente crer no que já foi feito por eles, viver essa vida da fé, para que eles tenham esse fluir da vida, vida abundante, até para o dia mau, até para o dia difícil. Ó Pai, que esse dia mau e difícil se torne dia bom e um dia fácil, ó Deus, porque eles estão voltando para Ti, crendo em Ti, crendo que foram justificados e que sobre eles não há culpa e condenação, e por isso eles estão retornando à fonte e verão novamente o fluir da vida abundante sobre eles pela Tua graça, porque creem em nome de Jesus. E todos digam amém, 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 amém. Deus abençoe a sua vida, amém, meu irmão. Dê um abraço. Dê um abraço pelo menos aos 3 irmãos e fala para ele: você foi chamado para a vida abundante, amém? Os irmãos que vão participar do batismo podem já. Testemunhos antes do batismo.